técnico de registro. É a Cissa? Então, tá bom. Então, palmas aí, vamos. Cissa. Então, a Cissa vai apresentar o plano, né, de enfrentamento, parte do plano para a sífilis, com ênfase na sífilis congênita. Por favor. Bom, eu acho assim, o que vocês falaram, o que você falou realmente em relação à aproximação, à construção, à constituição de um grupo técnico é uma coisa que para nós está sendo muito valoroso mesmo. Porque na nossa região trabalhava-se muito solitariamente com a questão de DST-AIDS, né? E hepatites, então, mais solitária ainda. E agora, assim, com essa formação desse grupo técnico, a gente vê que essas coisas estão começando a mudar, né? Esse é o nosso grupo técnico. Os que estão em vermelho são aqueles que a gente está esperando a resposta final de quem vai ser agregado. Tá certo? Houve realmente um problema até você conseguir instituir todo mundo que pudesse ficar, que tivesse liberação de gestor, que tem que falar com o gestor, e demanda um tempo, mas são locais que a gente acha que tem uma importância muito grande, entende? Ilha Comprida e Iguape não tem como ficar fora desse grupo técnico, né? Da mesma forma que, em registro, alguém que represente a atenção básica também tem que estar presente. Tá certo? Então, esses aí, e embaixo, né, Hospital São João e a UPA, só falta a questão do e-mail e do nome completo deles. Mas esse realmente é o nosso grupo técnico. 12. A gente tem na Constituição enfermeiros, tem médico, tem biologista, tem tudo que você quiser. Está uma mistura legal aí, tá entendendo? Mas está muito, muito bom. E a gente conseguiu agregar muito a questão dos serviços. Então, essa formação, para nós, é o que está dando uma sustentabilidade muito maior, a gente começa a sentir isso. Tá? As nossas reuniões ficaram agendadas para toda primeira segunda-feira do mês, então já tem um agendamento para o ano inteiro, né? Já está colocado, já está posto isso, e a gente sabe que em determinados momentos nós vamos ter que nos dividir, porque nem sempre as pessoas dos municípios conseguem ser liberadas pelos seus gestores para irem para outros municípios, mas a gente trabalhando em micro-regiões, umas coisas a gente consegue ir fazendo o que tem que ser feito, tá certo? E contar com todo mundo, né? Mesmo falar, bom, naquele momento vai ter que um grupo redesenvolver esta ação, mas é uma ação que é vista no grupo conjunto. Ok? Então, são coisas que a gente está nesse acerto ainda, mas que a gente vê assim, que está um grupo técnico maravilhosamente lindo formado. É um pessoal que realmente está se empenhando e está junto nisso daí. Então, o nosso plano para ser apresentado foi o de sífilis. Nós tivemos, nas duas oficinas, 2 grupos de sífilis. Aí foram agregados as metas e ações que foram comuns aos 2 grupos, a gente agregou em uma só. Tá? As que não eram comuns, mas assim, eram extremamente importantes, mas não tinha como agregar, então a gente manteve 2 metas separadas. Então, vocês vão ver que durante a apresentação, em alguns momentos, vão falar de 2 metas e em alguns momentos vão falar de uma única meta. Ok? Na questão da promoção, o problema que tinha era a dificuldade em contemplar as populações de mulheres mais vulneráveis para a sífilis. Adolescentes, quilombolas, trabalhadores rurais, indígenas, profissionais do sexo e mulheres que trabalham fora nas ações das equipes de saúde para a promoção da saúde sexual e reprodutiva. Por que isto? Porque, assim, a nossa região ela é composta de uma área rural imensa, tá certo? É a característica do Vale do Ribeira, né? É uma área rural muito grande. Essas mulheres elas têm uma dificuldade, muitas vezes, em acessar o serviço de saúde, por questões assim, de distâncias, porque mesmo com PSF, a gente trabalha quase que 100% com a área de PSF, mas assim mesmo, as distâncias são muito grandes, para vocês terem uma ideia. Miracatu começa na divisa com Juquitiba, aqui em cima, e termina na divisa de Juquiá, depois da serra, lá para baixo. Tá certo? Então, é um município enorme. Então, assim, existe realmente uma dificuldade grande nesse sentido.
são trabalhadoras, ou são trabalhadoras rurais, ou são esposas de trabalhadores rurais, com 10 filhos e não conseguem sair de casa. Né? Nós trabalhamos com quilombola, nós trabalhamos com indígena, nós temos a BR cortando o vale inteiro. Então, o profissional de sexo, nossa, não é num local determinado. O profissional de sexo, nossa, é na BR, e elas transitam pela BR por todos os municípios. E vão desde Curitiba, desde Santa Catarina, e vem subindo, vai no vale, chega na ponta, volta, você procura ela aqui, ela já está lá, porque a BR é a BR. Então, não tem como falar. Né? A meta 1, que foi colocada por um grupo, foi, até dezembro de 2018, estabelecer uma agenda regional, intra- e intersetorial. Não dá mais para trabalhar pensando só na questão de saúde, faz muito tempo, e agora a gente está conseguindo trazer esta visão lá para dentro, tá certo? Porque nós trabalhamos assim com duas coisas que precisam dessa parceria grande, que é DST-AIDS e violências. Então, a gente está começando agora a conseguir trazer para dentro essa visão de que realmente tem que ser desse jeito. Né? Então, uma agenda regional intra- e intersetorial para desenvolvimento das ações de promoção de saúde sexual e reprodutiva para mulheres mais vulneráveis. 100% dos municípios, visando a redução da sífilis. O indicador da meta, a agenda regional estabelecida e as ações. Criar um grupo condutor intersetorial e multidisciplinar para elaboração, pactuação e divulgação da agenda regional. E realizar a capacitação dos profissionais dos setores estratégicos, que são esses setores todos que estão aqui embaixo, tá certo? Para a qualificação das ações de promoção da saúde sexual e reprodutiva. Esses setores estratégicos, a gente já vem trabalhando com eles em vários momentos, não são todos, alguns têm que ser agregados, mas em vários momentos a gente conta realmente com esses setores para a gente conseguir desenvolver alguma ação. Então, vocês estão vendo que os setores nossos não envolvem questões de, vamos supor, de SAI, de CTA. Nós não temos nem SAI nem CTA na nossa região. Nós trabalhamos exclusivamente com atenção básica e vigilâncias. Okay? E trabalhamos assim, tentando envolver a escola, os sindicatos, os núcleos de terceira idade. Nós não temos ONGs. Que a maior falta que eu tenho lá, na verdade, é de ONG. A gente sabe o que pode uma ONG conseguir. Tá? Então, grupos estratégicos nossos para todas as etapas, pode ser HIV, sífilis, pode ser hepatites, são esses. Né? E, então, esse daqui ficou com duas metas, a parte de promoção. A segunda meta, até dezembro de 2021, ter pelo menos uma ação anual de promoção à saúde sexual e reprodutiva em escolas nas áreas de UBS e PSF. Focar muito na questão das escolas. Tá certo? O trabalho com as escolas já teve um início, a gente tem trabalhado alguns municípios fortemente com escolas, outros nem chegam perto, né, mas é um trabalho que tem que ser muito bem estruturado realmente. O público-alvo, adolescentes, indicador da meta ser o número de escolas das áreas de UBS e PSF como ação de promoção à saúde sexual e reprodutiva realizada por ano. As ações, criar um grupo condutor regional com as áreas de saúde, educação e assistência social, paritário e multidisciplinar para a discussão de saúde sexual e reprodutiva que tenha pactuação formal. E estabelecer um profissional de referência em todas as unidades básicas para atenção aos adolescentes, com foco em saúde sexual e reprodutiva nos municípios da região. Esse profissional provavelmente vai ser a própria enfermeira, que já trabalha na unidade, porque os PSFs, vocês sabem, você conta com o médico, enfermeiro e auxiliar de enfermagem. Tá certo? Ou enfermeiro ou auxiliar de enfermagem, dependendo também das características e da facilidade que cada uma tem para poder trabalhar com adolescentes, tá certo? Que tenha essa função, que tenha essa priorização dentro da sua unidade. Ok? Na parte de prevenção, o problema foi a insuficiência ou desestruturação das ações de prevenção em relação à sífilis. O que a gente quer dizer com insuficiência e desestruturação? Isso daí não só em relação à sífilis, não. A gente sente isso em relação a tudo.
as ações de prevenção elas se tornaram assim, uma coisa muito focada em cima de teste rápido, a gente tem que fazer teste rápido, e esquece-se da outra parte, tá certo? Ou então, assim, os municípios têm aqueles que estão assim, vagando. Ação de prevenção, como? Quem? Tá? Coisas que de primeiro a gente trabalhava com escolas, que de primeiro tinha municípios que tinham trabalhos fortes, municípios, porque a gente tem todos os municípios do interior, mas nós temos 3 municípios de praia. Né? Eles tinham um trabalho forte junto ao CAI, junto a toda essa parte, e isso foi desestruturando. A atenção básica lá está sendo terceirizada. Então, isso é um problema sério, porque a cada 6 meses muda o profissional. Então, a gente vai ter que recuperar todas essas ações e não ter o foco único, exclusivamente, numa questão de teste rápido, porque não dá para trabalhar desse jeito. Né? Então, a meta, até dezembro de 2021, consolidar as ações de prevenção para a sífilis em 100% dos municípios da região de registro, de forma contínua e escalonada. O indicador seria o número de municípios com ações de prevenção para a sífilis consolidadas e as ações. Sistematizar as ações de prevenção existentes na região, ou seja, nós vamos ter que fazer um levantamento com todos os municípios, o que realmente vocês têm, como é que isso pode ser feito, tá certo? O que nós podemos mudar? É trabalho corpo a corpo, tá? É um a um. Criar e divulgar informações sobre a prevenção da sífilis para populações mais vulneráveis em geral. E ampliar os pontos de disponibilização de insumos de prevenção da sífilis, preservativos, gel, materiais e teste rápido. Okay? O segundo grupo de prevenção, né, entrou com a meta 2, que seria, até setembro de 2018, estabelecer e implantar um protocolo regional para oferta e testagem de sífilis, teste rápido ou convencional, em todas as oportunidades na atenção à saúde para a população geral, em pelo menos 50% dos serviços de saúde dos municípios. Gente, oi? Desculpa. Assim, por quê? Porque, gente, a questão acho que ficou tão focada em teste rápido, o teste rápido, o teste rápido, quando você fala, gente, vocês têm que fazer a testagem. Não, mas nós não temos pessoas suficientes para fazer o teste rápido. Tudo bem, mas não é só o teste rápido, gente. O teste convencional não foi abolido da questão. Tá? Então, existe a diretriz, teste rápido para gestante, tá. Teste rápido tem que estar na unidade? Tem. Mas espera um pouquinho, não é para todo mundo. Você pode utilizar, se você não tem pernas, do VDRL normal, do FTA, bom, né? Bom, assim, velho, FTA, o bom e velho VD, também dá para a gente utilizar, né, em várias ocasiões. Então, é tirar esse foco e realmente trabalhar nesse perfil. Né, pegando população geral e aquelas populações vulneráveis que nós falamos desde o começo. Né? O indicador seria o número de serviços com protocolo regional de oferta de testagem para a sífilis implantado, e as ações seria a construção desse protocolo coordenada pelo GT regional, com participação de atores-chave da gestão, e implementação e monitoramento do protocolo nas unidades de saúde da região. Tá? Ou seja, nós vamos parar de fazer só teste rápido em gestante. Aliás, nós vamos parar de fazer só teste rápido e só teste em gestante. Tá? A gente tem que ver a população como um todo. Nós focamos em cima da gestante, mas essa gestante pegou de alguém. Diagnóstico, perda de oportunidade para a realização de testes rápidos para a sífilis em gestante. Tá? Meta, até dezembro de 2018, realizar e registrar a testagem para a sífilis em todas as gestantes na primeira consulta ou o primeiro e terceiro trimestre de gestação, conforme protocolo, guia para manejo da sífilis de gestante congênita, que é do programa, em 100% dos municípios. Cecília, vocês não fazem isso, daí fazemos. Aí entra a captação tardia de gestante, aí entra novamente o foco em cima do teste rápido, aí entra a perda da gestante que vai pela BR afora, entra um monte de coisa. Tá? O indicador da meta seria o número de municípios que realizam o registro de testagem para sífilis no primeiro e terceiro trimestre de gestação em 100% da gestante, e ações, formar multiplicadores regionais para capacitação de teste rápido. Esse é um grande problema que nós temos. Eu sou multiplicadora e tem mais 3 pessoas do próprio município de registro que não podem quase sair. E para os nossos multiplicadores, para os nossos técnicos saírem e irem para outro lugar fazer a multiplicação, vocês veem que eles não conseguem nem chegar aqui. Quanto mais ficar 2, 3 dias fora fazendo multiplicação.
Então, isso é um nó, é um gargalo feio que nós temos na nossa região. Okay? Atualizar o levantamento sobre quantas unidades de saúde da região implantaram o teste rápido, ofertar a testagem para sífilis, teste rápido convencional para toda suspeita de gravidez, e ofertar testagem para sífilis, teste rápido convencional para os parceiros das gestantes. Um problema que a gente ainda tem em relação ao teste rápido, quando você não tem multiplicadores. Tá? Foi o que eu falei, a atenção básica nossa está sendo terceirizada. É rápido a movimentação de profissionais. Nós não damos conta de ficar fazendo para cada profissional que entra. Se o próprio município tem o seu multiplicador, aí é diferente. Ok? Vinculação ao pré-natal é a não administração da penicilina G-benzatina nas unidades básicas de saúde. A meta, até dezembro de 2021, ter 90% dos serviços de saúde da região de registro administrando penicilina G-benzatina, de forma contínua e escalonada. 60% em 2018, 70% em 2019, 80% em 2020 e 90% do total dos serviços em 2021. A linha de base, 45,5% das UBSs aplicam penicilina benzatina. Eu não sei qual foi a resposta que eles deram na Colirede, mas isso não é real. Não é real, ok? Oi? Isso está muito a mais. Eles não fazem. Não é? O indicador de meta, o número de serviços de saúde por município com aplicação de penicilina. A penicilina é aplicada onde? Nos PS. Então, se o município se pergunta, você faz? O município fala, faço, só não fala onde. Então, a gente tem a impressão que são todos os locais que fazem. Não é. Tá? Ações. Estruturar a OBS com materiais e equipamentos de atendimento às urgências e emergências. Que os gestores sempre acharam que isso é bobagem. Capacitar a equipe multiprofissional para a administração da penicilina G-benzatina. Não capacitar a equipe para aplicar, mas se houver alguma coisa, alguém tem que saber o que fazer. Apesar de quase nunca existir nada. Fluxo, repactuar em CIR a execução do protocolo de sífilis, a necessidade de reestruturação das unidades de saúde com materiais, aquisição de equipamentos de atendimento às urgências e emergências e capacitação da equipe multiprofissional. Discutir o protocolo com o grupo de coordenadores de atenção básica e o grupo condutor da rede cegonha da região. Porque o protocolo já existe, isso já está colocado. Tá certo? É questão realmente de você colocar as coisas nos diferentes PSFs. Sífilis na gestação, tratamento, segmento e cura. Protocolo de prevenção e controle de sífilis na gestação não está sendo cumprido. Até dezembro de 2018, realizar e registrar o tratamento adequado em 100% das gestantes com sífilis, conforme o protocolo, que é o protocolo do programa estadual, em 100% dos municípios. Por que isso? Porque, apesar de existir o protocolo, existe a conduta médica. E aí a gente bate um no outro. Tá certo? Mesmo com Carmen já ter ido a registro para poder falar sobre toda essa parte de tratamento, os médicos de lá ainda seguem o seu próprio protocolo. Aí eles chamam a gente para poder discutir. Mas você pode, no máximo, falar, gente, tem um protocolo, está entendendo? O protocolo não veio do nada, todo mundo se juntou para fazer o protocolo. Quem se juntou é a pessoa que entende. Está certo? Não, mas a minha conduta é essa. Então, o indicador de meta seria o número de casos de sífilis em gestante com tratamento adequado e registrado. E ações, disponibilizar penicilina G-benzatina para todas as unidades da região, implantar o relatório de tratamento e acompanhamento da sífilis na gestação, conforme o Guia Verde do Programa Estadual. E o fluxo, repactuar em CIR a execução do protocolo de sífilis e discutir o protocolo com o grupo de coordenador de atenção básica e o grupo condutor da rede cegonha da região. Então, a gente vai ter que ter uma estratégia, assim, eu acho que nós vamos ter que contar muito, na verdade, estão com os padrinhos da gente lá, para a gente tentar ver isso daí como é que vai ficar. Na questão da sífilis congênita, que é o último, né? Diagnóstico, vinculação, tratamento e cura da criança. O problema são os casos de sífilis congênita não estão sendo acompanhados e investigados nos municípios e levados para discussão no Comitê Regional de Mortalidade Materno-Infantil, conforme pactuação estadual. A questão não é só não estar sendo acompanhado. O problema é que, assim, quando você acompanha e investiga, você tem ação. Tá certo? E a gente continua vendo as crianças com sífilis
pelos mesmos motivos, eternamente. Então, você não chega à discussão, você não chega à ação. A meta, até dezembro de 2021, ter 100% dos casos de sífilis congênita investigados, acompanhados conforme o protocolo e discutidos no Comitê Regional de Mortalidade Materno-Infantil. O indicador da meta seria o número de casos de sífilis congênita investigados, acompanhados e discutidos. E as ações: realizar reuniões coordenadas pelo GT regional para discussão do fluxo de investigação de sífilis congênita com coordenadores de atenção básica, responsáveis pela vigilância epidemiológica, coordenadores de DST-AIDS, representantes do Fórum Perinatal, representantes do Comitê Regional de Investigação Materno-Infantil e outros espaços relevantes. Criar um fluxo de informações mensal entre maternidades, vigilância epidemiológica, representantes da Rede Cegonha Municipal e Comitê Regional de Investigação de Mortalidade, para propiciar a investigação dos casos de sífilis. Apresentar e discutir todos os casos de sífilis congênita no Comitê Regional de Mortalidade Materno-Infantil. Criar uma ficha controle para acompanhamento dos casos de crianças expostas a sífilis, que deve ser anexada à caderneta de poupança é bom, hein? Caderneta da criança. Eu acho que eu estou meio falida, gente. A cabeça está lá, tá entendendo? Isso é falência total. Tá entendendo? Quando você pensa em caderneta de poupança, é porque o negócio está bravo. Tá? Vamos lá. Eu preciso de din-din. Criar uma ficha controle, né, para anexar a caderneta da criança e no prontuário da unidade de saúde. E estruturar as referências regionais para avaliação com especialistas, neurooftalmo e otorrino de crianças expostas a sífilis. Na verdade, uma parte dessa já começou a tomar forma depois dessa segunda oficina. Tá? Então, os casos de sífilis, a gente está conseguindo trazer para ser discutido no Comitê de Mortalidade. Né? As pessoas, querendo ou não, estão assim, você vai ter que levar. Quando passa no GT do comitê, passou lá um caso de sífilis, vai ter que levar. Sífilis congênita, não queremos nem saber. Então, essa parte já começou. Na quarta-feira passada, já foi discutido o caso. Então, as coisas começam a andar. Fico muito feliz com isso. Vamos lá. Os desafios que nós temos: adequar o panorama atual à vontade política dos gestores municipais e regionais. A vontade política lá conta muito, tá certo? Então, se eles falam, não queremos fazer, ponto final, eles não aparecem nem nasceram, pactuam nada e acabou. Ou então faz de conta que faz. Então, a gente vai ter que trabalhar muito essa questão da gestão lá. Né? Comprometimento dos profissionais variando de acordo com as particularidades pessoais. Então, assim, muitas vezes a gente vê profissionais super empenhados e vemos profissionais que realmente não têm comprometimento. Você pode tentar colocar o que for que não vem. Tá? Então, novamente, assim, vai ter que entrar a questão da gestão para esse cara ter que fazer, vai ter que entrar a questão da gente conversar, da gente levar, enfim, é todo um trabalho que a gente vai ter que fazer em cima disso. Dificuldade na significação do conteúdo abordado na Quali-Rede. Nós percebemos que muitas pessoas acharam que tinham ido para uma capacitação, um treinamento. Não vieram aqui para um treinamento? Não, vocês não vieram aqui para um treinamento nessa oficina. Não, vocês vieram para poder pensar. Diferente. Então, assim, muitos não tiveram uma significação real desse conteúdo. E esse é o ponto que nós vamos começar a trabalhar. Tá? Primeiro, a gente vai ter que fazer eles entenderem, pegarem essa real significação e depois a gente começar um trabalho com todo o planejamento. A representatividade ideal dos municípios no GT, que é aquilo lá que a gente já viu no começo, né? E a participação dos membros do GT na implantação da Quali-Rede em todos os municípios. E aí nós estamos pensando realmente em fazer muitas ações regionais e esses participantes do GT poderem também estar atuando mais na sua própria microrregião. Aí a gente acha que vai funcionar. Mas vamos ver. Eu acho que dá. E, finalmente, as potencialidades. Né? Estimular o processo interdisciplinar na condução dos trabalhos nos municípios. Foi o que a gente falou no primeiro slide, tá certo? É uma coisa fundamental. Formação, e isso daí a gente, quando todo mundo percebeu isso, quando você tem um GT inteiro percebendo isso, as coisas mudam. Né? Formação de grupos condutores que permitam que o diálogo seja expandido aos demais atores da rede. Fundamental. Discutir as particularidades, limitações e potencialidades de cada município e da região como um todo. Né? E o fortalecimento dos atores envolvidos de maneira a garantir a continuidade do processo de discussão.
Eu acho que, para a gente, essas potencialidades têm todo um significado na nossa região. Tá certo? A partir da formação de um GT, a gente começa a pensar em tudo isso, as coisas vão tomando uma outra forma. Tá? A gente já está marcado para abril, né, Paula? O Fórum de Prevenção, que vai ser realizado na região. Tá certo? Isso daí eu achei assim, muito legal, porque a gente vê que as coisas estão começando a funcionar. E isso me deixa extremamente feliz. É muito difícil quando se trabalha sozinho. Obrigada.